Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre as minhas obras. Eu tenho um prazer, um privilégio de ter feito esse Atlas de Ortodontia com meu colega José Luiz de Carvalho, sou coautora do livro. A gente publicou essa obra em 2002, tem casos clínicos maravilhosos, de padrão 1, padrão 2 e padrão 3, com a técnica, com a descrição em inglês e em português, de todo o caso clínico, com ilustrações, tem os aparelhos que a gente usou, é um livro com vários casos clínicos na sequência. Então, quem editou foi a Editora Santos e eu estou trazendo aqui para vocês, para quem não conhece. Esse Atlas ele foi elaborado de uma forma que a gente dividiu para mostrar casos de classe 1, de padrão 1. Então a gente colocou como a ilustração do antes e depois. Do lado esquerdo aqui eu tenho o comentário do caso, clínico em inglês e em português, com as técnicas, o tempo de duração, os aparelhos que foram utilizados, o antes e o depois do paciente, com as informações de todo o caso. Ele é dividido, vários casos, então, nesse livro, relacionados para casos padrão 1, quem é ortodontista sabe muito bem disso. Depois eu relaciono e a gente coloca alguns casos do padrão 2, padrão facial 2, como essa paciente aqui, que tem um retrognatismo mandibular, tanto em nível morfológico facial quanto intrabucal, tanto em análise facial do lado de fora, as modificações, quanto as modificações dentro da boca, o alinhamento, nivelamento, a oclusão, antes e depois. A gente também coloca o padrão 3, não é esse aqui, nós temos aqui o padrão 3, alguns casos de padrão 3, paciente com mandíbula prognata ou maxila retrognata. Então, do mesmo jeito, antes e depois, inglês e português, comentário do caso. Depois, quase no final do livro, a gente coloca os aparelhos, as fotos dos aparelhos que foram utilizados para todos os pacientes. Depois eu tenho uma última parte, que são o desenvolvimento de todo o caso. A gente escolheu alguns casos de cada um desses padrões e a gente coloca o antes e depois, com um pós-operatório de 2, 3, 4 anos de contenção, mostrando a estabilidade do caso. Então eu tenho alguns casos diferentes um do outro aqui. Então, o que contém esse livro? Casos mostrando a técnica, o comentário do caso, antes e depois, os aparelhos utilizados, divididos em pacientes com padrão 1, padrão 2 e padrão 3. Depois eu mostro aqui os aparelhos que foram utilizados nos casos dos pacientes. E depois, no final, eu mostro alguns casos completos, a sequência do caso, inclusive depois de 3, 4 anos de removido o aparelho ortodôntico. Então é um livro que foi feito com alguns casos clínicos ilustrados. É um atlas de ortodontia meu e do Dr. José Luiz de Carvalho. Esse livro a gente compra na Editora Santos, em congressos, onde os vendedores da editora estão, na livraria ou pela internet, vocês podem comprar Atlas de Ortodontia, Marília Figueiredo e José Luiz de Carvalho. Eu tenho aqui também, faz parte da coletânea do CIOSP, são 3 livros que foram publicados em janeiro de 2019. Eu fui convidada pela professora Gabriela Giro para escrever o capítulo 5, sobre bichectomia, uma abordagem técnica para o sucesso clínico, que eu idealizei. É uma diferenciação de técnica, tem muito sucesso. Eu tive o prazer de escrever e mostrar como que é essa técnica, por que ela tem esse sucesso que eu acho que os pacientes comentam, e eu tenho esse retorno da técnica. Os meus alunos também, eu ministro cursos de bichectomia em vários locais do Brasil e tenho tido bastante sucesso já há mais de 6 anos que eu fiz uma modificação dessa técnica, publiquei e faço nos meus cursos de especialização, de habilitação, de residência. Então vocês vão encontrar nesse livro, que é do CIOSP, coletânea do CIOSP, Harmonização Orofacial. Também foi editado nesse caso, pela editora Napoleão. Vocês podem comprar na própria editora, na internet,
pelos vendedores em cursos e etc. Essa outra obra que também foi um privilégio para mim ser convidada pelos 3 professores que a idealizaram, Aristides Daros, Jorge Secaf e Mel Senedian. Nós fizemos o lançamento dele agora em novembro. Eu escrevi sobre visagismo para harmonização orofacial. É um capítulo bem interessante que vocês podem visualizar juntamente com outros renomados professores. E a gente teve também essa modelo para mostrar as medidas, fazer as análises faciais. Então, é um livro que ficou muito bem escrito, também mostrando os meus pacientes. Então, eu gostaria que vocês visualizassem esse livro na editora Napoleão, que foi quem fez a edição. Vocês podem comprar lá e com os vendedores. Eu gostaria de agradecê-los e gostaria que vocês colocassem aqui ideias, perguntas, dicas, sugestões de outros vídeos para eu comentar com vocês, para eu compartilhar sobre esses assuntos de análise facial, de visagismo, de quaisquer assuntos na área da harmonização orofacial, que eu tenho bastante para mostrar para vocês, bastante coisas nesses 32 anos de vivência em odontologia, mais de 25 em ortodontia e mais de 10 em harmonização orofacial. Um abraço!